Existem lugares que carregam histórias tão sombrias que mesmo quem não acredita em fantasma pensa duas vezes antes de entrar. Hoje eu vou te levar para dentro de um desses lugares, um hospital abandonado onde milhares de pessoas morreram e onde até hoje visitantes juram ver o que não deveriam. Esse é o Waverly Hills Sanitarium, o lugar onde muitos chamam de o lugar mais assombrado do mundo. No início do século XX, uma doença mortal se espalhava rápido pelos Estados Unidos: a tuberculose. Sem cura, sem vacina, milhares morriam todos os anos. Em 1910, foi construído o Waverly Hills Sanitarium, em Louisville, Kentucky, como um hospital especializado para tratar pacientes infectados. Isolado no alto de uma colina, o hospital parecia uma prisão. Pacientes eram separados da sociedade, pois a doença era altamente contagiosa. Na época, não havia tratamento eficaz. Muitos morriam lentamente. Entre cirurgias experimentais e métodos brutais, como a pneumotonia, onde partes do pulmão eram removidas, muitas vezes sem anestesia suficiente. Em seu auge, mais de 400 pacientes podiam estar internados de uma só vez. A morte era tão comum que os médicos criaram uma forma de esconder isso dos vivos. Eles construíram Burial Chute, ou Túnel da Morte, um corredor subterrâneo de 150 metros que levava os corpos para fora do hospital, sem que os outros pacientes vissem. Estima-se que mais de 60 mil pessoas tenham morrido ali. Funcionários, enfermeiros e pacientes que trabalhavam no hospital relatavam ver vultos, sentir toques gelados e ouvir vozes. E isso não parou com o fechar do hospital. O sanatório fechou as portas oficialmente em 1961, quando a tuberculose deixou de ser uma ameaça tão grande. Depois, o prédio ainda foi usado como asilo para idosos e doentes mentais. Mas histórias de maus tratos, abusos e negligência só aumentaram a fama sombria do lugar. Hoje, o prédio está abandonado, mas não está vazio. Caçadores de fantasma do mundo todo visitam Waverly Hills em busca de provas do que ainda vive lá dentro. Visitantes relatam ver sombras andando pelos corredores, ouvir gritos que ecoam de quartos vazios e sentir a presença que não pertence mais a este mundo. Mas existe um ponto em Waverly Hills que faz até os caçadores de fantasmas mais corajosos hesitarem. Esse ponto é o quarto 502. Conta-se que na década de 1920, uma jovem enfermeira trabalhava nesse quarto, cuidando de dezenas de pacientes tuberculosos, sozinha. Um dia, ela descobriu que estava grávida de um médico casado que se recusou a assumir a criança. Desesperada, isolada e com medo de perder tudo, em uma crise de ansiedade e surto, ela se enforcou no próprio quarto 502. Alguns dizem que foi encontrada pendurada em um cano, sozinha, em uma noite fria, com o olhar fixo na porta, como se esperasse ser salvo. Desde então, quem se aproxima do quarto 502 garante ouvir choros de uma mulher, sussurros que parecem pedir ajuda. Alguns relatam sentir uma pressão no pescoço, como se uma corda invisível apertasse. Um segurança do prédio diz ter visto mais de uma vez uma figura feminina de uniforme branco andando lentamente pelo corredor e desaparecendo na porta do 502, que anda com um olhar de exaustão misturado com medo e vingança, enquanto anda sussurrando que precisa curar os seus pacientes. Outros falam de batidas na porta do quarto, mesmo quando ninguém está lá dentro, enquanto ela grita o nome do pai de seu filho, com o desejo de vingança. Algumas já relataram até que ouviram o choro do bebê enquanto escorria sangue da porta. Mas quando piscavam, viam que não passava de uma mera ilusão. Algumas pessoas ainda dizem que se você ficar lá tempo demais parado no quarto 502, a enfermeira tenta te chamar para fazer companhia ou te chamar para ver o seu bebê. Alguns homens que entraram no hospital ainda falam que veem ela perguntando se é o pai do bebê. E se o homem disser que não, o seu espírito os perseguia, tentando matar eles.
E caso dissessem que sim, ela pegava uma forca e os enforcava. E quem entra sozinho nunca sai igual. Até hoje, ninguém explica o porquê esse quarto, mas que qualquer outro parece ser o epicentro da dor e da tristeza deixadas para trás. Se é real ou não, ninguém sabe o certo. Mas uma coisa é certa, poucos têm coragem de passar uma noite trancada ali dentro. Você teria coragem? Por que um lugar se torna tão carregado de energia? Alguns acreditam que o sofrimento extremo deixa uma marca, como se o prédio absorvesse a dor, o medo e a morte. Outros dizem que a energia do lugar é tão densa que se torna impossível para alguns espíritos partirem. Pesquisadores de fenômenos paranormais afirmam que o túnel da morte é um dos pontos mais ativos do prédio e que até hoje ninguém que entrou sozinho saiu sem sentir algo diferente. Agora, independente do que essas histórias são, verdadeiro ou não, eu acredito que poucos teriam coragem de passar um dia lá. Agora, se você gostou do vídeo e quer ver mais histórias loucas como essa, é só se inscrever aqui no canal.